Bom dia, mulheres curadas, a paz do Senhor Jesus. Espero que todas vocês estejam bem. Sou a pastora Margarete. Estou aqui com vocês hoje para mais uma devocional nossa do livro de Atos, vivendo a continuação de Atos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo de número 26. No capítulo de número 24 e 25, nós vamos ver Paulo fazendo a sua defesa perante Félix e perante Festo. E no 26, ele está fazendo a sua defesa perante Agripa II. E é interessante que Herodes Agripa II foi o último de sua dinastia a governar. Ele era o último representante dessa família herodiana, né? Aquela família de Herodes, uma família totalmente mundana, ambiciosa, violenta. E geração, sim, após geração, era um povo que se opunha à verdade. Herodes o Grande, ele tentou matar o menino Jesus. O seu filho Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia, decapitou João Batista e escarneceu de Jesus naquela época. Herodes Agripa I mandou matar com espada o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, e prender Pedro em Jerusalém. E agora Paulo está diante de Herodes Agripa II, né? Então a gente vê que foi uma família assim, realmente terrível. E esse capítulo, como eu disse, consiste na defesa de Paulo, então, perante Agripas II. E Paulo, ele faz uma retrospectiva da sua vida. E esse é considerado o discurso mais longo do livro de Atos, né? E ele enfatiza algumas coisas muito importantes que eu achei interessante trazer para nós. Do capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 8, Paulo ele fala sobre o fariseu rigoroso que ele era. Ele deixa bem claro que ele nasceu na cidade de Tarso, né, na Cilícia. Ele deixa bem claro que ele foi criado em Jerusalém, aos pés do mestre Gamaliel, e que ele tornou-se zeloso mesmo pela tradição, né, dos seus pais, que seguia mesmo sem arrisca a lei judaica, né? E, de certa forma, isso contribuiu para o conhecimento que ele tinha quando ele se converteu, né, ao cristianismo. Ele teve um encontro com Jesus. E do versículo 9 ao 11, Paulo, então, ele vai falar sobre o perseguidor fanático que ele era. E ele começa a falar que ele perseguia realmente com ódio mortal os cristãos, que ele prendeu muitos crentes em Jerusalém. Ele contribuiu, né, o voto dele para que matasse muitos crentes. Ele açoitava os crentes nas sinagogas e forçava eles a blasfemar. Ou seja, ele fez verdadeiras cruzadas mesmo de terrorismo. Foi algo terrível. Do 12 ao 18, Paulo, então, ele fala sobre o comissionamento dele. E aqui Paulo ele fala sobre o encontro que ele teve, a experiência que ele teve no caminho de Damasco. Ele deixa bem claro para Agripa, né, o que aconteceu sobre a conversão. Nós já estudamos sobre isso daqui. E ele deixa bem claro, então, sobre como foi a conversão dele, tudo que aconteceu, como Jesus falou com ele. Então, ele deixa bem claro para ele que de perseguidor do cristianismo, agora ele estava convertido. Jesus, então, reverte toda aquela situação. E ele fala para Agripa, né, que o homem que perseguia a fé cristã, agora ele começa a proclamar a fé cristã. O homem que promoveu sofrimento ao povo, agora é um homem que está sofrendo pelo nome de Cristo. Um homem que foi o maior inimigo do cristianismo, hoje ele é o maior pregador. Ele deixa bem claro para Agripa que não foi apenas a sua conversão, não apenas a sua conversão, assim, vamos dizer assim, súbita, né, rápida, mas também o seu comissionamento para ser uma testemunha de Cristo, para levar a palavra aos gentios, para abrir os olhos realmente dos cegos e levar eles à conversão. E Paulo também deixa bem claro, do versículo 19 ao versículo 23, para Agripa, que ele foi obediente àquela visão celestial. E de imediato mesmo ali ele já começou a anunciar realmente o evangelho aos judeus em Damasco, ao povo de Jerusalém, toda aquela região ali da Galileia e também dos gentios. Paulo ele fala para ele e deixa bem claro tudo isso. E é interessante que nós continuamos vendo o versículo 26, nós vamos ver acerca do testemunho de Paulo. Ele realmente atravessou províncias, fronteiras. Paulo ele marchou pelas estradas, ele navegou nos mares, ele percorreu cidades e vilas, mas ele não deixou de falar, né, do amor de Jesus. A mensagem de Paulo consistia em arrependimento e fé. Era um chamado à conversão. E, obviamente, isso encontrou realmente resistência, né, nos judeus. E, por essa razão, ele foi preso em Jerusalém com o propósito mesmo de matá-lo. Ninguém conseguia parar Paulo. Paulo ele pregava Jesus tanto crucificado, tanto Jesus, né, e este crucificado. Paulo, ele, em nenhum momento, ele deixa de falar acerca do que aconteceu e acerca de quem era Jesus.
Daí ele deixa claro que as cadeias nunca foi impedimento para ele. Paulo não se considerava prisioneiro de César, mas ele se considerava prisioneiro de Cristo, né? Ele, independente dele estar doente ou com saúde, dele estar preso, dele estar em liberdade, independente dele estar nas cadeias ou nas praças, dele estar sendo aplaudido ou sendo apedrejado, né, na fortuna, na pobreza, Paulo ele estava sempre ali vibrando com ardor, falando do amor de Jesus. Isso é contagiante, irmãs. E do versículo 24 ao 32, nós vamos ver então a reação dos juízes, né? E a gente começa a ver então que Festo ele chama Paulo de louco. Ele fala que as muitas letras tinham feito ele delirar. E Paulo deixa bem claro para ele, retruca para ele que o seu testemunho é fruto de um bom senso, né? É verdadeiro. Aí nós vamos ver então Paulo, o desejo de Paulo naquele momento, ele não se preocupava com ele. Paulo ele queria realmente a conversão de Agripa. E ele fala tudo aquilo, todas aquelas palavras, aquele testemunho, né, para que realmente a Agripa fosse convertido. E ele faz uma pergunta para ele que encurrala ele. Ele fala assim: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Antes mesmo dele responder, ele já fala: bem sei que acreditas. Então ele sabe, ele quis dizer para ele: você sabe que tudo que eu estou falando é verdade, você conhece essas palavras, né? Mas naquele momento ali, Agripa, vamos dizer assim, desconversa. E infelizmente ele ficou no apenas quase salvo, né? Ele diz para ele: quase que você consegue, né? Vamos dizer assim, nas minhas palavras, me converter. E a reação de Paulo, então, ele exorta o rei Agripa dizendo que realmente a posição que ele estava assumindo era mais insensata e arriscada. Paulo é bem claro quando ele diz para ele, né? Que ele deveria seguir o caminho que ele estava dizendo para ele. Ele deixa bem claro para ele que ele não inveja nem um pouquinho a posição dele, nem o poder que ele tem, porque ele fala que a situação dele é muito melhor do que a dele. Então, assim, naquele momento, resumindo tudo, né, nós vamos ver que as 3 defesas de Paulo foram bem-sucedidas. Nem Félix, nem Festo e nem Agripa o julgaram culpado. Né? Os 3 ele afirmaram a sua inocência. Paulo, e interessante que no testemunho de Paulo, ele foi absolutamente destemido, irmãs. Destemido, né, no seu testemunho de fé em Cristo perante os governadores Félix e Festo e também o rei Herodes Agripas II. Paulo testemunhou assim mesmo, vamos dizer assim, com toda qual a palavra que eu posso usar aqui? Com toda coragem, né? Vamos dizer assim, acerca do seu encontro com Cristo. Ele foi destemido. Ele falou sobre o seu comissionamento aos gentios. Paulo proclamou realmente com muita convicção tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo e o cumprimento das Escrituras. Então, o que eu acho muito interessante nisso tudo, irmãs, é que nós podemos tirar para nós é que Paulo ele foi destemido, independente da situação ali que ele estava, né, de um homem que ele sabia que podia condená-lo diante daqueles juízes, e ele estava ali firme. Ele foi destemido, ele falou a respeito do testemunho, ele pregava Jesus, independente, né, nada nem ninguém conseguia parar Paulo, independente dele estar preso ou não, perdão, dele estar bem, dele estar doente, independente de qualquer coisa, Paulo estava ali falando, testemunhando, falando do amor de Jesus. Que a gente possa tirar esses ensinamentos para a nossa vida, que nós não venhamos deixar que as situações, as circunstâncias, né, as situações difíceis das nossas vidas venham nos parar. Não, nós não podemos parar por isso. Precisamos ser corajosas, destemidas em falar do amor de Jesus, em pregar realmente a Cristo, em falar nosso testemunho, o que Ele fez nas nossas vidas. Se nós pararmos para analisar, irmãs, todas nós vamos ter algo para dizer acerca do que o Senhor fez por nós. Todas nós vamos ter, né? Todas nós temos testemunho para falar, temos bênçãos a contar, coisas que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Milagres. Então nós temos que abrir a nossa boca e realmente declarar quem é Jesus, o que Ele fez por nós, o que Ele faz ainda por nós, independente, né, de nós estarmos doentes, nós estarmos sadios, nós estarmos bem no nosso casamento ou não, independente da situação. Nada pode nos prender, né, nos parar de realmente proclamar a Jesus, proclamar quem Ele é, o que Ele já fez, o que Ele faz por nós. Que nós possamos ser como Paulo, verdadeiras mulheres de Deus destemidas, corajosas. Amém? Que Deus possa abençoar cada uma de vocês. E eu quero orar rapidamente com vocês. Senhor nosso Deus,
Coloco diante do Senhor cada uma, Pai, dessas mulheres corajosas que estão aqui, destemidas. Eu peço ao Senhor que nos ensine cada dia mais e mais, Senhor, a sermos mulheres corajosas, a ser mulheres valentes, que independente da situação nós podemos, Pai, proclamar o Teu amor, falar, Senhor, acerca de tudo que o Senhor já fez por nós, falar dos milagres que o Senhor operou nas nossas vidas e que tem operado. Mostrar, Pai, realmente ao mundo quem é o Senhor, que nós possamos, independente das circunstâncias, levar, Pai, para as pessoas quem é o Senhor. Eu coloco cada uma diante de Ti, peço que o Senhor dê ousadia, dê sabedoria, dê graça, dê força, para que elas possam ser, Pai, destemidas. Em nome de Jesus, eu te louvo e te bendigo pela vida de cada uma das minhas irmãs nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todas. Um beijo no coração de vocês.